No ar, debate democrático, com Julimar Silva. Oi, ok, boa tarde. Eu que não estou me ouvindo aqui, mas o pessoal deve estar me ouvindo aí já. Boa tarde a todos. Grava aí, né, Gilson? Viu? Está começando o programa Debate Democrático aqui pela sua TV Record Caxias, canal 3, TV Sinal Verde, afiliada à TV Record. E a gente agradece o carinho da sua audiência, da sua paciência. Até às 2 da tarde tem o programa Debate Democrático aqui pela TV Sinal Verde. Põe aí os nossos contatos. A partir de agora você pode enviar alguma mensagem. Inclusive daqui a pouco, no nosso programa, nós vamos falar sobre autismo. Você sabe o que é autismo? Só muda... Ah, não, está correto o número. Eu imaginei que ainda estava no antigo ainda, mas está tudo certo aí. Você pode enviar também alguma mensagem, se assim desejar, pelo nosso Facebook, também pelo nosso WhatsApp, o 8857-6805. Não criei vergonha, não comprei ainda um daqui, tem que botar um daqui, né? Isso aí é... Do dia que roubaram meu celular para cá, é isso aí que eu tenho, tá? Querendo mandar aí alguma reclamação. E nós vamos, já, repercutir uma situação que ainda ganha os noticiários nacional, e que é exatamente a declaração do Cid Gomes, ex-ministro da Educação. Inclusive já foi nomeado, Dilma Rousseff já escolheu o novo ministro da Educação, mas nós vamos ensejar daqui a pouco, nós vamos mostrar a repercussão desse discurso. Um discurso que tem não apenas conteúdo político, mas já a gente mostra, já. E nós vamos, esse discurso aí tem conteúdo político, mas tem uma postura da nossa região, que é o Nordeste. A nossa região tem pessoas, nós vamos trabalhar um pouco o que o Cid Gomes fez e da forma que fez e por que fez. Então, ele falou o que disse e pagou um alto preço, que foi exatamente a perda do cargo. E você vai entender já por que isso aconteceu. Nós vamos também anunciar que já tem um ministro da Educação. Vamos conversar sobre autismo e já eu recebo aqui no programa Francília Rodrigues. Ela é diretora aqui da AMA, Associação de Amigos dos Autistas de Caxias, e a gente vai conversar. Você que sabe, você que ainda não sabe o que é autismo, a gente vai entender já com essa entrevista esclarecedora. Vamos trabalhar também, inclusive, mais uma recaída. Teve uma recaída o deputado Humberto Coutinho, né? Hoje pela manhã a gente vai já trazer informações. Ele foi atendido no interior do Maranhão, e a gente vai trazer o que foi publicado em nota oficial pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Vamos acompanhar também que já foi assinada a Lei de Acesso à Informação, uma lei importantíssima, e também outras informações você vai acompanhar já no debate democrático. Antes disso, a gente tem aqui a nossa reflexão. Eu gostaria aqui de trazer a nossa reflexão exatamente para a importância de se valorizar a educação. E aí, a valorização da educação, ela passa exatamente pelo cumprimento de questões básicas, que infelizmente o país, ele ainda engatinha. Nós estamos presenciando no Brasil um mar de lama. A corrupção está campeando. Inclusive, eu gostaria até de falar o seguinte: a gente percebe na mídia agora a corrupção, mas ela está apenas sendo evidenciada. Porque no momento em que você presencia o que está acontecendo no país, muitos grandões caindo, você percebe o quanto o país perdeu em investimentos na área da educação. E aí eu estava observando só o que se gasta
o salário dos parlamentares, a máquina do governo federal, é algo assim estrondoso, é algo inacreditável. Para tanta ineficiência, eu estava observando agora há pouco, só o governo federal gasta mais de 200 bilhões de reais só com a folha de pagamento. E os recursos para a área da educação são mínimos. Nós investimos, assim, eu acho que números rasteiros, se comparado ao Japão, comparado aos Estados Unidos. E, gente, nós somos uma nação que também precisamos priorizar algumas coisas. Infelizmente, tem gente que quer privatizar o que é público só para se usufruir. Se você observar, existe uma onda agora de tentativa de privatização de muitas coisas no país, inclusive estão querendo privatizar a Petrobras, só porque descobriram corrupção lá. Aí estão querendo, a partir dessa situação, criar uma outra situação ainda maior para justificar a privatização da Petrobras. Não tem que privatizar, porque do jeito que está, o poder público não está tendo controle. Negativo. Nós temos que pensar que ela sendo pública, o maior capital sendo público, o governo tem mais controle sobre ela. É o contrário do que estão pregando aí na mídia nacional. Inclusive, eu vou citar aqui e garanto que estou falando. A mídia nacional, principalmente a Rede Globo, está fazendo uma campanha, ela está sendo paga para fazer aquilo ali. Para destruir a Petrobras e vender para o capital externo. É essa uma verdade que ninguém quer falar no Brasil. Sabia disso? Tudo isso porque os interesses estão sendo questionados. As investigações estão desbaratando os grandões. Muita gente grande está indo para a cadeia. E aí o que nós percebemos é que estão tentando desconstruir um patrimônio nacional como é a Petrobras e que pode gerar muita coisa para a educação, porque os royalties do petróleo, apesar da nossa matriz energética ainda estar baseada aí no petróleo, diga-se passagem, não ser uma das melhores, mas é a que pode gerar grande riqueza. E no campo da educação, se os recursos forem investidos corretamente. E aí, nós não podemos cair no conto, do que estão colocando. Não vou nem rotular os vigários. Estão fazendo algo, estão criando situações a nível nacional, primeiro para derrubar o governo que está aí, e depois para privatizar o que ainda resta do Estado. Infelizmente, essa discussão toda, inclusive já quando eu mostrar o que o Cid Gomes falou, você vai entender também, eu vou repassar algumas informações do cerco que está se formando em Brasília para tentar inviabilizar o atual governo, que já está tomando algumas providências. Eu vou dizer até que providências são essas, do ponto de vista político, para não cair. E isso tudo vai prejudicar o Brasil. Algum grupo tem interesse nisso. E isso pode prejudicar ainda mais o país. Mas a população não está sabendo de nada. A população está alheia. As pessoas não estão querendo informar direito, estão querendo, na realidade, pregar algumas verdades, porque nem tudo que estão dizendo também é mentira, mas a verdade que lhe interessa. E o povo brasileiro está indo a reboque. Né? Feito gado, e você solta numa quinta e sai correndo aí sem saber para onde vai, entendeu? E aí nós temos que ter muito cuidado. O país vive um momento delicadíssimo. E você vai ver a gravidade do que está acontecendo. Você vai entender por que as duas casas do Congresso Nacional estão hoje. O que está acontecendo lá dentro? O povo não sabe os planos que estão ali
principalmente os planos da reforma política que está acontecendo, e o povo não está acompanhando isso. Inclusive, eu até convidei aqui, eu tenho até que ligar daqui a pouco, eu convidei um político aqui para analisar junto com a gente, porque você precisa também ter a noção do que está acontecendo. E a gente precisa bem informar a população. E o país, sem educação, gente, nenhum país evolui sem ter educação, sem investir na educação. E o que a gente percebe aí é uma brincadeira que estão fazendo pelo país, porque eu lhe digo sinceramente, na hora que nós pararmos para investir em educação, não é só construir escola. Educação não é só construir escola. E eu trago aqui, inclusive, um artigo que foi publicado essa semana, de um educador francês, diga-se de passagem, um dos melhores da atualidade, Edgar Morin. Quem é da área da educação sabe o que eu estou falando. Não é qualquer um. E ele falando, nós precisamos educar os nossos educadores. Veja só a que ponto chegamos. Nós precisamos educar ainda mais os nossos educadores. Porque muitos não estão sendo preparados para ir para a sala de aula. E se vão, muitos deles estão indo apenas pelo salário. Outros, não apenas pelo salário, mas porque são indicados, sem preparo algum. Inclusive, o número de concursados não é só por aqui por perto. É uma realidade nacional. A maior parte das pessoas que atuam na área da educação não são concursadas. Elas são indicadas. O que é uma pena, porque quem perde são os filhos das pessoas que precisariam estar sendo bem educadas e não são. Fica aqui essa reflexãozinha logo no começo. Está no ar o debate democrático. Nós vamos começar logo exibindo, vamos logo direto ao ponto, como diz o Ricardo Marques. Vamos logo direto ao ponto e quero chamar logo essa reportagem aí sobre a sessão da Câmara, a do último dia 25. É isso? Maiara, tem lá 23, mas tem uma do dia 25, bota aí, vai lá. A sessão foi presidida pelo vereador Luiz Lacerda, vice-presidente da Câmara. O parlamentar manifestou preocupação com riachos e lençóis freáticos. Lacerda solicitou que uma comissão de vereadores seja formada para uma visita à cervejaria instalada em Caxias. A empresa utiliza grande quantidade de água no processo de produção de cerveja, água mineral e refrigerantes. Nós vamos formar uma comissão. Dessa comissão nós vamos encaminhar ofício para a Skin Cariol, para que nós possamos entrar, ter a autonomia para entrar. E depois vamos fazer o processo de olhar como está sendo feito o tratamento da água, para ela estar sendo jogada ao rio, e com bastante turbidez. Então nós temos que fazer isso para reaproveitar a água, para não tirar bastante água do subsolo, porque eles estão tirando água do subsolo de todas as formas. Fábio Gentil solicitou que a Casa busque junto à Prefeitura Municipal a reformulação da legislação sobre processos de doação de terras do patrimônio público. A intenção é facilitar a liberação da escritura pública desses terrenos. O que nós estamos batendo e pedindo que o município, através do executivo, através do seu prefeito, possa reformular a lei, é aquelas que dizem que a pessoa já mora lá no terreno, lá na casa, há 10, 15, 20 anos, e que quando a lei vem a esta casa, o inquilino, quer dizer, o dono da terra ainda tem que passar 5 anos para que possa fazer um empréstimo que esteja na Caixa Econômica, que seja qualquer banco de crédito, que seja fazer alienação ou venda do seu imóvel. A regularização do solo urbano também foi assunto repercutido pelo vereador Antônio Luiz. Ele defende a criação de parcerias com cartórios e poder judiciário para agilizar a documentação de terras. E a gente vai conseguir sensibilizar o prefeito para que ele sancione essa lei, que ela tem muito interesse para aquelas pessoas que vivem irregularmente, para que eles regularizem a sua situação fundiária, que eles possam ter a averbação desses terrenos, mas é preciso que haja uma parceria junto com o judiciário, porque a despesa mais alta hoje é no cartório. Então essas pessoas mais humildes, mais simples, vão ter a oportunidade de regularizar esses terrenos e possa vir ao banco, entendeu? Tirar um empréstimo com o seu terreno já averbado.
Muito bem. Tá aí, e eu queria só dizer uma coisa aqui. Gente, tudo bem que foi feito na época, todo mundo concordou direitinho, aí a vinda da Skin Cariol para cá, foi tudo acertado, mas existe uma coisa. Hoje está se preocupando muito com a questão hídrica, e aí o tratamento da água ele tem que ser levado em consideração, tudo bem. Você sabia que somente 10% da água utilizada pela Skin Cariol, que não é pouca, só 10% dessa água é usada para a fabricação da água mineral, da água que eles utilizam, do refrigerante, o restante é jogada fora, simplesmente. Eles retiram do subsolo para limpar, para lavar, porque é um processo também higiênico, claro. Eles usam os outros, quase que 90% da água, para lavar a empresa. Você sabia disso? Então, só 10% dessa água é usada para a fabricação lá dos produtos, são os refrigerantes, enfim. E aí, nós temos uma questão muito séria, que é uma empresa que pode estar poluindo as nossas águas e ainda tem carta branca para fazer isso. Ou a Câmara age, ou nós vamos beber água contaminada daqui a alguns dias. Porque é uma empresa que chegou aqui um dia desses e tem 16 anos de isenção fiscal, pelo que eu sei. Não paga imposto e não contribui com quase nada em Caxias. Eu digo isso porque, inclusive, quem toma umas, né? Quem bebe uma cervejinha sabe muito bem que a cerveja, a cerveja, tem que voltar para essa, né? O que está acontecendo com essa aqui? Então, a gente percebe aí que a cerveja vendida aqui em Teresina é mais barata do que aqui em Caxias. Não sei porquê. Você vai para São Luís, a mesma cerveja que é vendida aqui é vendida lá e lá é mais barata. O preço é muito em conta. Nós percebemos que não há apoio quase ao que se faz de cultura. No mínimo, o que a Skin Cariol devia fazer era patrocinar também as ações culturais do município. Como faz, por exemplo, um banco aí, o Bradesco, que tem em vários lugares, a Fundação Bradesco, que faz educação de qualidade, diga-se de passagem. Essa empresa precisa ter uma maior responsabilidade social, não só nos cuidados com a nossa água, que precisaria ser devolvida, eles precisariam tratar a água usada para ser despejada novamente nos mananciais aí, com um pouco, talvez uma quantidade mínima de poluição, porque eu não sei como é que está esse processo. Eu espero que a Câmara vá lá, faça o seu papel, porque a Câmara, ela é paga, é para isso mesmo, os vereadores recebem seus salários em todo mês, é para fazer isso aí, é para ir lá, cobrar, saber se está tudo direitinho, porque o nosso lençol freático é um dos melhores, a nossa água é uma das melhores, a gente precisa saber o que estão fazendo com ela também, né? E aí, tem uma situação, só ainda complementando, você sabia que o Flávio Dino, o governador Flávio Dino, foi a Brasília, semana passada, e apresentou uma proposta muito interessante, que inclusive num contexto onde nós estamos vivendo agora, de crise, o momento é de crise, e o governo está arrochando de tudo quanto é lado, aumentando aqui o combustível e tal, e quem está pagando o pato é a gente, presta atenção, a gente que ganha um pouco menos. Mas o governador Flávio Dino, ele é defensor de uma ideia que, na minha percepção, ela vem a calhar no atual contexto. Vai contribuir muito, se passar. Porque quem manda nesse país ainda são os grandes, eu digo grandes empresários. Grandes mesmo, eu estou falando não é de gente pequena que ganha 1 milhão não, é de quem ganha de 1 milhão para lá. E você sabia que a mesma porcentagem do que paga o Gilson Rangel, que é aqui da edição, paga o dono da Skin Cariol também?
Quase isso. É 27% da alíquota do imposto. Inclusive, o Ciro Gomes aqui do Ceará chegou a propor que quem é milionário nesse país, pagasse 35%. Mas aí não baixaram. Então, eu e o cara da Skin Cariol, nós pagamos uma porcentagem igual. Claro, respeitadas aí as proporcionalidades dos nossos ganhos, que são, assim, extraordinariamente, são é uma disparidade muito grande entre o que eu ganho e o que o dono da Skin Cariol ganha. Mas o Flávio Dino, voltando ao Flávio Dino, ele propõe imposto sobre grandes fortunas. Tem que pagar imposto, como todo mundo faz. E nesse momento, quem pode bancar essa conta é quem ganha muito mais. E que sempre foi favorecido pelo país e pelos governos. Na hora de chamar os grandes na grande também, tem que chamar esse povo. Fazer com que eles paguem também imposto, igual você e eu. É ou não é? É uma injustiça o que acontece nesse país. Eu fico impressionado. Quem ganha mais, a ideia seria essa, né? Pagaria muito mais. Mas não, quem ganha menos, paga o mesmo tanto de quem ganha mais. Eu falo em percentualmente, né? Essa é uma injustiça que eu acredito que precisa ser reparada, principalmente no contexto atual. Eu não estou falando do lojista aqui não, do pessoal que faz com muita perseverança, os empreendedores aqui de Caxias, são poucos que ganham, que tem esse faturamento de milhões por mês. São poucos aqui em Caxias. Eu acho que tem, mas são poucos. Então a gente percebe aí que, inclusive, tem um imposto que é cobrado sobre herança. E que o Brasil, só para você ter uma ideia, o que se faz num país de primeiro mundo e o que se faz no Brasil. Tem um imposto aí que é sobre herança. Fulano de tal morre e deixa a herança para os seus filhos. O Brasil, ele cobra só 4%, se não me falha a memória, é 4% em cima desse patrimônio. E arrecadou um pouco mais de 4 bilhões ou 5 bilhões de reais ano passado. Se fosse no Reino Unido, se fosse na Grã-Bretanha, se fosse em países da Europa, o Brasil tinha arrecadado 50 bilhões de reais. Olha só a diferença. Então, é fácil, se você analisar, entre aspas, é fácil ser rico no Brasil. Porque você tem incentivo para ser rico. Mas você que é pobre, quase que não tem incentivo para sair da pobreza. Quase que não tem. Inclusive, as políticas sociais, elas não têm surtido o efeito que deveriam, né? Que deveriam ter, né? Gente, a gente vai ver agora também um programa que é possível também que ele incentive a educação nesse estado, né? Que é o CNH Jovem, que é o CNH gratuita para pessoas que concluírem o ensino fundamental, o ensino médio. Os alunos que fizerem os 3 anos do ensino médio, ao final o governo vai bancar uma carteira e veja como é que funciona um pouquinho esse projeto. Roda aí. A previsão é que o projeto funcione na prática a partir do próximo semestre. O governador Flávio Dino destacou que pessoas com idade entre 18 e 21 anos que tenham cursado as 3 últimas séries do ensino médio em escola pública vão concorrer à isenção nos custos de cursos teóricos e práticos, além de taxas de emissão de permissão para dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Esses jovens vão passar pelos cursos, pelas preparações necessárias à obtenção do documento e, em segundo lugar, nós estamos também abrindo caminho para que esses jovens tenham um requisito a mais para ingressar no mercado de trabalho. É um programa que neste ano de 2015 vai assegurar 2.000 carteiras de habilitações
para jovens de 18 a 21 anos oriundos de escolas públicas. Segundo o deputado Marco Aurélio, relator da lei na Assembleia Legislativa, além de facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, o programa terá papel importante na garantia da segurança do trânsito. É um programa instituído pelo governo do estado e a Assembleia votou por unanimidade, justamente avaliando esta importância que é uma ação do governo chegar à juventude, chegar à classe que precisa, chegar e garantir um direito, que é justamente conseguir um documento, que não é só um documento, mas que é um passaporte importante para o mercado de trabalho e também garante aí na questão da redução da violência no trânsito. Hoje, a quantidade de jovens que morre ou se acidenta todos os dias no Maranhão, vítima desse trânsito, e sobretudo a quantidade que não está habilitado. 2.000 jovens vão ser beneficiados inicialmente, 1.000 selecionados e os outros 1.000 sorteados. O projeto vai ser realizado em parceria com o Detran e a Secretaria de Juventude. Caberá ao governador sancionar, aprovar o decreto, baixar o decreto que irá estabelecer inclusive questões procedimentais, como as 2.000 vagas, que ficou definida na lei, assim como também outros procedimentos. E logo em seguida, provavelmente, o decreto sairá o prazo para o Detran lançar a portaria regulamentando o benefício. A nossa intenção é que até o segundo semestre o programa seja implantado totalmente. E hoje, na verdade, ela se materializa enquanto proposta executada pelo governador, e ela foi construída pelos movimentos sociais e hoje ela, na verdade, é um instrumento importante de acessão ao direito, né? E aí o que se vê hoje, os jovens de 18 a 21 anos vão ter acesso a uma coisa que antes era distante, né? Que é custoso também. E aí ela também tem outro olhar, que é a questão da educação. É garantir a esses jovens que continuem estudando, valorizando a educação e avançando e também criando oportunidades ao emprego e também à renda. Muito bem, está aí, é um programa muito importante, porque o jovem ele pode ficar encantado pelo fato de tirar a carteira de habilitação, mas também, no momento em que ele fica encantado por isso, ele vai estudar um pouco mais. Ele vai dizer, eu vou permanecer estudando, e quando ele for tirar essa carteira, ele está pensando em outras coisas. Ele já está pensando no mercado de trabalho. E se o governo investir paralelamente em outras áreas para poder assistir esses jovens, nós vamos ter um Estado diferente. Né? Diferente desse que apareceu em rede nacional com a mulher numa rede de ontem, né? Nosso Estado ainda exibe situações como aquelas ali, né? Olha só, gente, acredito, nas próximas horas, aí a presidente deve anunciar o novo ministro da Educação. Quem assume é o professor e filósofo Renato Janine Ribeiro. Inclusive, até o final do programa, eu vou tentar mostrar a foto dele aí, viu? Renato Janine Ribeiro, ele vai ser o novo ministro da Educação. Ele vai substituir Cid Gomes, que daqui a pouco a gente vai mostrar uma polêmica danada aí, gerada, e o filósofo, ele já ocupou grandes cargos no país. A gente percebe aí que é uma pessoa preocupada com o campo educacional, e eu espero que ele desenvolva um ótimo trabalho. Né? E ele já atuou como membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, também da SBPC, do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele foi secretário também da mesma instituição. Foi coordenador de aperfeiçoamento da CAPES, que a CAPES incentiva a pesquisa. E ele fez mestrado em Paris, estudou na Sorbonne, doutor pela USP e pós-graduado pela British Library, exatamente. Então, o novo ministro foi convidado ontem pela presidente Dilma Rousseff e vai assumir no próximo dia 6 de abril. Tem data já, 6 de abril, o governo já divulgou. Essa é uma informação que está, se você quiser dar uma olhada, está no todos os portais, os grandes portais, mas com informações bem interessantes na Carta Capital, que é uma revista de renome nacional. Okay? Atenção, amanhã o IFMA
o Instituto Federal do Maranhão vai realizar a prova aí, né? Tem concurso público amanhã. São cerca de 10 mil inscritos no concurso, são 203 vagas. A previsão de saída do gabarito é no dia 30, ou seja, um dia após a prova. Então, amanhã, mais de 10 mil pessoas no estado do Maranhão vão prestar concurso aí para o IFMA. São 21 unidades para as 21 unidades do Instituto em todo o estado. O concurso está sendo organizado pela Fundação Sousandrade e terá prova aqui em Caxias também. Em vários lugares, inclusive Caxias, Codó, Coelho Neto, essa região aqui também vai receber. Atenção aí, o pessoal que se prepara para o concurso. A gente torce aí, deixa eu ver aqui quais são as áreas, só rapidinho aqui. Vamos lá, olha só, inclusive só para previsão aí de ganhos. Aperfeiçoamento, vamos ver aqui. Pode chegar até R$8.000, dependendo aí, se você tiver um carro, se você tiver formação em mestrado ou doutorado, pode chegar até a R$8.000 os ganhos deixa eu ver aqui só as áreas, né? Deixa eu ver aqui. Inclusive tem vagas 20%, 5%, portanto, das vagas são destinadas a pessoas com deficiência. Não estou localizando aqui, são as vagas. Mas até o final do programa eu localizo. Então, no próximo bloco eu já divulgo, ok? Nós temos aqui outra informação, foi votado, inclusive, na Assembleia Legislativa, tem um indicativo na Assembleia Legislativa do Maranhão, exatamente sobre a participação, a idade mínima para ingresso idade máxima, perdão, para ingresso nos bombeiros. Estão querendo estender, inclusive, uma proposta de uma pessoa que já ocupou os bombeiros, e estão querendo exatamente prorrogar esse prazo para 35 anos, hoje são 28 anos. E a gente percebe aí que é uma medida muito importante, né? Porque tem muita gente que tem 30 e poucos anos e pode contribuir muito bem com o Corpo de Bombeiros. Eu vou trazer aqui também, olha só, caiu uma ideia que eu achei assim genial. Que eu achei, foi bom ter caído mesmo. A Justiça negou pensão vitalícia a viúva de ex-prefeitos. Estavam querendo ter uma pensão vitalícia e as mulheres dos ex-prefeitos. As viúvas. O prefeito morreu e ela quer. Interessante, né? Interessante. É igual o deputado. O deputado, um dia desse, deputado da Câmara Federal, quiseram votar passagem para as esposas. Pô, o cara já ganha mais de R$16.000. Mais de 20, agora chegando quase R$20.000. A verba de gabinete do deputado é mais de R$90.000. E ele ainda acha que não dá para pagar a passagem da mulher dele. E quer que nós, cidadãos, paguemos essas passagens. Isso é inconstitucional. Além de ser inconstitucional, é ilegal, é imoral. E tem muita gente defendendo isso. Só não passou porque o país está vivendo essa crise agora. Senão tinha aprovado por debaixo dos panos. Sabia disso? E a proposta é de quem? Do cara que estava sendo exaltado por alguns, mas rebaixado por outros. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E voltou atrás. E o governo federal enviou medida provisória que estende a política de valorização do salário mínimo. Continua a política de valorização do salário mínimo atual, até 2019. Essa foi a prorrogação do governo. Segundo o Congresso Nacional, esse foi um diálogo, se deu a partir de um diálogo muito importante lá, senão, se mudasse, ninguém nem saberia como é que ia. A gente tem hoje um parâmetro, nós temos hoje um parâmetro para aumento do salário mínimo. O projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional com o mesmo teor, foi retirado da pauta, ou seja, tem para tentativa de mudança, né? Tentativa de mudança dessa regra, que hoje também que corresponde ao seguinte, a inflação do ano anterior, e também tem uma outra base para que o salário mínimo seja elevado. Também foi uma medida interessante aqui. Porque, apesar de pouco,
mas o salário mínimo nós temos uma certeza. Se o país cresce, o nosso salário cresce. Essa é a certeza que nós temos. A Câmara também aprovou, isso aqui foi, segundo dizem, foi uma derrota para o governo federal, porque a Câmara dos Deputados aprovou a revisão das dívidas dos estados. O país está vivendo uma crise terrível e a Câmara, inclusive, dando pressão no governo, jogou a responsabilidade todinha para cima do Palácio do Planalto, a presidente, dizendo que ela tem a obrigação de renegociar as dívidas do Estado. Com que dinheiro? Essa é a pergunta. Fica aí. Né? Então está aqui, o projeto é do Cabo Campos e ele propôs aqui, pela proposta, o candidato deve possuir até a data da inscrição a idade máxima de 35 anos e não mais 28, como é atualmente, para ingressar no Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Então, a proposta aí do deputado estadual, Cabo Campos, eu achei muito interessante, porque você tem aí a possibilidade de pessoas poderem contribuir mais. Tem tanta gente que gosta, né, de atuar como no Corpo de Bombeiros e tal, mas que, às vezes, pela questão da idade, não poderia. Tomara que essa medida passe, que o governador assine lá. Só mais uma informação aqui, antes de irmos para o nosso intervalo. O Ministério Público, né, o Ministério Público da União divulgou agora, Ministério Público de Contas, perdão, do Maranhão, divulgou nesta sexta-feira os repasses da União feitos ao Estado e também aos municípios do Maranhão. Vamos só ver aqui quanto é que Caxias vai receber da União. São os repasses da União. Ó, São Luís vai receber 44 milhões de reais. Então, de repasse da União, Caxias vai receber, vamos ver aqui, R$ 898.749,49. Repasse da União. Está vendo aí? Dinheiro que vem aí para... Vamos só ver aqui. Esse recurso são valores referentes aos principais repasses do Fundo de Participação, tanto aos estados quanto aos municípios. No caso do estado é o FPE, que é o Fundo de Participação Estadual. No caso dos municípios é o Fundo de Participação dos Municípios. E também Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. E também Sistema Único de Saúde, entre outros também, que não foram colocados aqui o nome, mas contemplam também outras áreas. Mas o valor que Caxias vai receber aí do governo federal, da União, ultrapassa os R$ 800 mil. E, perdão, desculpa, eu errei. É mais. Vamos ver aqui. Caxias, eu estava olhando, era Cedral, que também é com C. Desculpa. Caxias vai receber muito mais. E que bom, né? São 10 milhões de reais. Eu estava achando também pouco, só para a saúde, isso aí já ia embora logo. Vamos lá, 10.511.953,94. Mais de 10 milhões de reais Caxias vai receber, ok? Desculpa aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, já conversando aqui no estúdio com Francília Rodrigues, ela que é diretora aqui da AMA, Associação de Amigos dos Autistas de Caxias. Vamos conversar, você vai saber também o que é um pouco sobre autismo, você vai saber o que é, como identificar se seu filho é autista, a quem você deve procurar, porque inclusive muitos pais, pela ignorância, por não saber, fala ignorância do ponto de vista de não saber que o seu filho é autista. E aí às vezes fica... E a população, a sociedade também discrimina muito as pessoas que são autistas. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão. Você vai poder participar, se assim desejar, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone. Voltamos em instantes. Um minuto só.